Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É um prazer muito grande estar aqui e eu espero te encontrar muito bem e deixar melhor, claro, com certeza. Em nome de Jesus. O nosso desejo é te encher de esperança, é fazer com que você olhe para o futuro com muita esperança. O Senhor, Ele é real. Ele não mudou. Ele é um Pai. Ele é um restaurador de vidas. Ele é amoroso. Ele é tudo. Ele é o suficiente. E Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mudar, curar o destino de uma pessoa. E mesmo que ela tenha vivido tanta destruição, é possível ser reconstruída essa vida, ser transformada. Porque o Senhor fará algo novo acontecer. É isso que Ele faz. Sempre uma coisa nova. Por isso que a Bíblia diz, deixem o que se foi. Não vivam de passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Sim, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tem que esperar. Esperar em Deus, esperar o melhor. E esperança é sempre esperar por algo muito bom. Hoje você pode estar vivendo uma situação arruinada. Mas o Destinos Curados, com tantas histórias, tem provado que você pode ter começado muito mal, mas você pode terminar muito bem mesmo. E eu acredito que nós vamos deixar você muito melhor, com muita esperança, cheia de esperança, com essa história. Eles passaram por muitas coisas, mas com Jesus superaram. A história foi reescrita, o destino foi curado. Sejam muito bem-vindos, Nayara, Dailson. É um prazer ter vocês aqui, viu? Obrigada. Para nós é um prazer. Amém. Ô, Adailson, você veio lá do Maranhão. Sim, senhora. E tem uma história de perdão bem bonita. Seu pai, um homem egoísta, violento, agressivo. Sim, senhora. Ele bateu muito em você, espancou você. Não foram surrinhas, né? Não. Castigos, uma coisa ou outra, não. Ele espancou você como se ele tivesse um ódio, um horror e... Como se ele estivesse descarregando todo em a você. Frustração, o estresse dele em mim. Estressado, violento, egoísta, Sim. muito agressivo. Além de bater
de forma violenta, de ferir você fisicamente diversas vezes, de deixar você inteiro marcado até o rosto, Sim, senhora. das pessoas olharem para você e amigos dizerem que você parecia uma zebra. Sim. Tirarem sarro de mim porque eu estava todo marcado, né? E aquilo ali era motivo de brincadeira, de chacota. Mas Além aquilo ali- disso, além de apanhar, ainda tinha Porque tinha que viver ficava em todos as os piadas, né? Sim, Os abusos, né? sim, O Adailson, além disso, ele falava palavras muito pesadas. A vida dele era dizer que você não ia ser nada, nada, bispo, não ia conquistar não ia nada, conquistar não nada, ia ser ninguém na vida. não ia ser ninguém. E isso entrou de uma tal maneira que te acorrentou e escravizou por anos, né? Sim, insegurança, medo. Por ele ser violento era um medo, era uma insegurança. E também aquilo me dava medo das pessoas. Eu sentia medo das pessoas. Você tinha medo de tudo, né? Medo da tudo, vida, das de um pessoas, enfrentamento, timidez. muita timidez. Muita. Você se fechou. Demais, bispo. Demais. Não conseguia encarar as pessoas de frente. Não conseguia olhar no olho das pessoas. Que as pessoas intimidavam, principalmente se era um superior de alguma coisa. Elas intimidavam. Ele causou muito Falta isso do de mim. pai causa isso. A falta Sim. dessa autoridade. E ele nunca foi presente. Nunca, né? Não aprendi nada com ele, bispo. Ele nunca me ensinou nada. Nada. E aí, chegou um dia, você lá com os seus 12 anos, Sim, senhora. ele pega tudo que tinha Tudo. Dinheiro. Ele tinha uns 12 mil, mais ou menos. naquela época. Que era cruzeiro, né? Vai colocar agora, dá uns 12 mil reais. Ele tinha E juntado ele- tudo. Ele pega e olha para vocês e diz: quem não quiser passar fome que vá trabalhar. Sim. Todos pequenininhos, 3 filhos, Sim, bispo. pegou e foi embora, abandonou todo mundo. Sim. Sua mãe entrou numa depressão profunda que Ela deitou na cama e se não deitou. queria levantar. Sim. E vocês ficaram lá. 3 crianças, a mãe acamada, Sem saber o que fazer. sem ter o que comer, sem ter o que fazer, sem ter como trabalhar. bispo. Sim. Você disse que vocês passaram fome, Sim. humilhação. Sim. De pedir as coisas para os outros e as pessoas humilharem. Isso foi muito doloroso. E ela tinha que sair para pedir, né? Não tinha de onde tirar. Não tinha o que fazer, ia não tinha pedir dinheiro, né? para as pessoas para botar Sim. alguma coisa lá. Aí alguém tinha uma pequena dó e dava um pouquinho e aí fazia aquele pouquinho. Bom, sua mãe amou esse homem, Amou, queria o casamento, Queria. e aí vai embora, consegue um jeito e vocês vieram para São Paulo Sim. Sem porque nada. ela queria, sem nada. Sem nada. Sem saber o que é São Paulo. Vieram para cá buscando um meio de encontrar. Ela queria encontrar ele. Queria encontrar ele. Era o marido dela. Ela não abriu mão. Não. E criou um meio e vocês vieram sem saber, sem rumo mesmo, né? Isso, Quer dizer, nós- tinha um rumo, mas não nós tinha, porque Isso. o que vamos fazer em São Paulo? Nós estávamos na casa dos nossos avós e era muito bom. Porque eles tinham condições, né? Mas ela não quis abrir mão. Ela veio atrás Aí dele. nessa dificuldade, vocês foram para a casa dos seus avós que estava dando um meio Um melhor apoio. para vocês. Pelo menos tinha Apoio. comida. Sim. Um apoio. Aí isso era lá no Maranhão. Só que aí ela decidiu, vamos para São Paulo. Aí Aí chega viemos. aqui em São Paulo, assim, às cegas, Sim. Sem blusa com de 3 frio. crianças, numa época fria. Sim, bispo. Aí não tem onde ficar, não tem
comida, não tem blusa de frio. E não sabia onde ele estava. Vocês quase morreram. Quase. Eu fiquei muito doente, bispo. Naquela época eu peguei pneumonia, foi doenças assim pulmonais, né? Aquela gripes fortes, né? Minha mãe fala que foi muito, muito frio, muito difícil. E aí fomos morar de favor. Aí vocês conseguiram um lugar para ficar. Sim. E mais humilhação. Mais, bispo. Porque tudo era emprestado, né? Tudo era dado. Comida, roupa. Era assim, tudo. né? Um peso aqui, peso ali, e aí, né? 3 filhos na casa de uma pessoa era um fardo, né? Exatamente. É aquele fardo. Quem é que vai querer, né? Até que ela conseguiu encontrar seu pai. Encontrou ele. E ele alugou uma casa que chovia dentro. Sim, senhora. Um horror. Um horror. E ela encostava a gente no cantinho, mesmo onde não chovia, e ela ficava em pé. Ou ela dormia em pé, ou ela ficava a noite inteira em pé. Era assim que ela fazia. Porque não tinha lugar. Não tinha. Chovia, ela arrumava um cantinho pra gente na casa, e aí ela ficava em pé, porque não tinha lugar. Adailson, muita miséria, Muito privações, muito frio. Muito frio. Muito. Porque não tinha blusa, não tinha cobertas, chovendo dentro. Assim, foi desesperador. Sim. Sim, aí minha mãe não queria ficar. Era um lugar violento também, bispo. Um lugar muito violento, onde morria muita gente. Ela não queria ficar lá. Ela falou pro meu pai dar um jeito. Até que ele alugou uma casa, né, num bairro melhorzinho, uma casa debaixo da casa do irmão dele, meu tio. Aí a gente foi pra lá, pra esse lugar viver. Aí foi um pouco melhor. Um pouquinho melhor, bispo. Só que ele não queria o casamento, ele não queria ela. Não. E aí ela continuava lutando. Lutando, bispo. Lutando, queria esse homem, mas ele não ficava, ele ia embora. Não. Aí ele decidiu comprar um terreno e montar uma casa. Tudo bem, aí a vida parecia que ia, bispo. Só que como ele era muito imoral, ele arrumava Você disse as que ele amantes. era, além de violento, agressivo, Sim. imoral. Imoral. E Arrumava as amantes dele. Não respeitava judiava nenhuma. muito de vocês. Ô Adailson, escuta, eu ouço essas coisas e a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Abusos, espancamentos, Sim, senhora. desprezo, rejeição. Rejeição, bispo. Por quem deveria amar e acolher. Sim, senhora. E isso foi te marcando profundamente. A rejeição dói, né, bispo? Ele não ensinou nada como pai. A rejeição, ela entra com muita força. Até o dia que a amante chega no nosso portão humilhando a minha mãe. Como se ela fosse a esposa. Isso foi... Para mim, ele... Se tinha uma faísca de alguma coisa de pai ali, morreu. De admiração, morreu ali. Morreu, ele desrespeitou muito a minha mãe. Você disse que você tomou um ódio dele tão grande. Quando ele falou aquela frase, bispo. Quando ele disse, quem não quiser morrer de fome, que vá trabalhar. E vocês pequenininhos ali. Sim. E ele foi embora. Coloquei aquilo dentro de mim, bispo. Com um ódio tão grande que eu abandonei até os estudos para trabalhar. Você foi trabalhar para tentar ajudar sua mãe. Sim. E foi alimentando aquele ódio que foi crescendo, que você tinha vontade de matar ele. Tudo que dava errado, eu colocava a culpa nele, bispo. Colocava na conta dele. Tudo. Se a gente passasse um momento difícil, que não tinha muita comida, a culpa era dele. Não pagava uma conta, a culpa era dele. A culpa era só dele. Porque ele fez isso. Foi uma ferida muito Tudo grande. girava em torno dele, porque Tudo. a sua mãe não abria mão desse casamento, ela não queria abrir mão. Um casamento que não existia, na verdade. Sim. Ele foi e voltou várias vezes, né? Você disse isso, que
Aí vocês foram se estruturando, trabalhando e tal. E aí quando ele estava quebrado, ele ia embora quando ele estava bem, quando ele estava quebrado ele voltava para ter um lugar para ficar. Sim, as mulheres limpavam ele de tudo. Aí ele estava quebrado, ninguém queria, ligava para minha mãe. Só que Aí ele ia chegava. atrás de arrumava outra mulher, ia, aí ficava sem nada, voltava para casa e sua mãe aceitava E ele. ele era aquele humildezinho no começo, né, bispo? Depois da arrogância, voltava tudo de novo. Começava a querer crescer pro lado de vocês. Só ele arrumar um trabalho e começar a ganhar o dinheiro dele, porque a profissão dele ganha muito bem. E ele realmente se levantava muito rápido. A arrogância vinha em cima de novo e a vontade de ir embora era grande. Aí já pensava em ir embora, novamente. Agora eu tô bem, eu vou embora. Deixava todo mundo pra trás. E você, aquele ódio crescendo. Nossa, bispo, eu tive um ódio tão grande que eu brigava com a minha mãe, briguei um dia muito sério com ela, perguntando pra ela por que ela aceitava esse homem de volta. E ela com a aliança no dedo, nunca tirou. Com a aliança no dedo. E um ódio tão grande. Tudo que dava errado em mim, bispo, eu culpava ele. Tudo. E Adailson, você disse que isso foi tão forte que você pensava e alimentava isso e nada dava certo para você. Nada, bispa. E ele para mim, bispa, ou alguém matava ou eu matava. Porque para mim ele só prestava morto. Só. Na minha vida, desse jeito. Se alguém matasse aí nessas idas dele para não sei aonde fazer não sei o que, tava ótimo. Mas para mim, se eu tivesse que matar ele com alguma coisa que ele fizesse de mal para nós, tava ótimo também. Esse era o ódio. Sua vida financeira não ia, sentimental não ia. Nada disso. Porque você remoía aquilo o tempo todo. Um ódio que só crescia, só crescia. Você foi fortalecendo. Foi uma fortaleza, né, bispo? Aquela fortaleza, aquela muralha. Eu não deixava de jeito... Ele ligar, se aproximar o meu pensamento nele, eu já sentia raiva. Qualquer coisa. Até que você se casou, um relacionamento de 10 anos. Sim. E essa mulher, por fim, te traiu com uma outra mulher. Sim. E foi embora. Sim. Ali foi, assim, devastador. O fundo, bispo. Aí foi o fundo. Porque eu me vi sozinho numa casa que eu fiz, na verdade eram uns 2 cômodos para morar com ela e um banheiro. E me vi sozinho, sem nada. Sem nada. E aquilo parece que tudo que você fez 10 anos desmoronou na sua cabeça. Aí ele me veio de novo, com aquela frase que ele falava sempre, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada e que eu não ia fazer nada da vida. Assim, quando você estava nesse momento da sua vida, aí voltava a voz dele ecoando na sua mente. Culpava ele totalmente, bispo. Você ouvia ele dizendo, gritando. Você não vai... Gritando. Gritando, dizendo não, você gritando. Não vai ser nada. Porque ele só fazia isso quando ele me batia. E aí ele te batia, espancava e dizia, você não vai ser nada na vida. Nada na vida. Você não presta pra nada e você não vai ser nada na vida. E aquilo... Com força. Ele era bom pra todo mundo mesmo. Mas pra família não? Não. Pros outros ele era um doce. Pro filho dos outros ele fazia até aniversário. A gente foi no aniversário do filho dos outros que ele fez. E aquilo era devastador pra vocês? Sim, ele abriu muitas feridas em nós. E sangrava muito. Especialmente em você? Sim. Porque você foi o que mais apanhou. Sim, parecia que tinha um ódio de mim. Adailson, aí você encontra a Nayara. Sim. Começaram a viver juntos.
e foram para uma igreja, Sim, mas a vida continuava desse jeito. desse jeito, bispo. Nada Entendi. mudava. Um dia a gente foi tentar montar uma lojinha e vamos pedir a conta do trabalho para tentar fazer isso, né? Pegar o acerto para fazer. Deu tudo errado, bispo. Tudo errado. E a gente se viu dentro de uma casa alugada, sem ter comida, comendo só arroz, e dentro de uma igreja se perguntando o que aconteceu. Por que a gente está vivendo isso? Aí agora vocês já estavam, quer dizer, buscando a Deus Sim, e nada evoluindo, nada andando. nada. Quer dizer, foi desesperador. Sim. Quando eu ligava pra minha mãe, que minha mãe falava do meu pai, bispo, aí aquilo vinha com muita fúria. Até que a Nayara encontrou o programa Mudança de Vida Sim, e começou a assistir. Você se fechou, você não sabe nem porquê, mas você não queria. minha mente era fechada, bispo. Muito fechada. Eu tava a falar pra Nayara, você vai ficar ouvindo essa mulher gritando? Você vai ficar ouvindo essa mulher gritando? E ela lá, ela tinha recebido e ela ficou. E ela ficou e ficou. E uma vez eu saí para essa igreja e voltei totalmente frustrado. Totalmente frustrado. Até que eu perguntei para ela se eu podia assistir o programa com ela. Sentei na minha cama frustrado. Bispo. Aí meus gritos já não incomodaram. Na verdade, eles me ajudaram bastante. Me ajudaram bastante. Levanta! Levanta. Só eu gritava e quando eu deixei entrar mesmo, eu aumentava o volume. Que é pra Levanta, rapaz! dar uma levantada. No primeiro dia que eu ouvi a senhora falando, a senhora falou tudo o que eu estava vivendo. Tudo. Só faltava falar seu nome. Só, bispo. Eu estava lá dentro da sala. Dentro. E a nossa televisão era tão simplesinha que a gente... Até o som era meio ruinzinho, mas tudo. Eu entendi tudo que era pra mim, porque eu estava vivendo aquilo. Tudo. Vida fracassada, travada, sem dinheiro, sem emprego, dentro de uma denominação que não... E ela já tinha saído. Dessa denominação, já tinha saído. Eu continuei. Só que eu voltei totalmente frustrado e arrasado. Que nada ia para frente. Bom, aí vocês vieram para o Ministério Mudança de Vida, ainda Sim. lá na Celso, né? Na Celso Garcia. E aí começaram, já vou para Nayara, começaram a trilhar esse caminho novo. Sim, bispo. E foram ouvindo a palavra. E a grande mudança da sua vida foi você conseguir perdoar o seu pai. Sim, bispo. A palavra que a senhora prega não é uma promessa vazia. É algo real. Até o dia que eu decidi perdoar o meu pai. Por ouvir a palavra. E aí você disse que você saiu, foi para o estacionamento, entrou no carro após uma palavra que você recebeu. Sim. Já ali naquele momento você foi para dentro do carro, ligou para o seu pai. Sim. E aquele dia foi assim, um dia de lágrimas, de cura. Teve que voltar tudo de novo, bispo. Você foi trazendo coisas lá de trás, você falou tudo para ele. Tudo para ele. Tudo que ele fez. E aí você liberou o perdão para ele. E o que mais foi forte é que você teve um impulso de também pedir perdão para ele. Foi. E isso era impossível. Isso era impossível, bispo. Porque você queria matar ele. Porque eu tinha um ódio dele. Era impossível eu pedir perdão para ele e ele me perdoar, pedir o perdão dele, mas foi um impulso tão grande. Aí, ele te pediu perdão, ele recebeu seu perdão. Sim. Foi ali... E ele liberou perdão. Ele liberou perdão. Quando ele liberou perdão, foi como se arrancasse com a mão, bispo. Deus me deu um poder de nunca mais sentir a dor que eu sentia. Ô, Adailson, você está dizendo
que você, de uma forma assim milagrosa, passou a amar o seu pai como se nunca nada tivesse acontecido. Você sabe que aconteceu, mas não dói. Não. E assim, é como se ele tivesse sido seu pai, sendo que ele nunca foi um pai Sim. presente, nunca te feriu muito, Sim, mas você tem um relacionamento agora com ele de Eu pai e amo. filho. Eu amo, bispo. Eu amo do fundo do meu coração e eu não consigo entender como esse amor é tão grande. Eu falo para ele que eu amo. Eu amo muito. É como se ele tivesse sempre Você sido meu fala pai. pra ele que você o ama. Eu falo para ele, eu falo Isso para era ele. impossível. Era impossível, bispo. Eu falo para ele que eu amo, como se ele fosse meu pai, tivesse me ensinado, tivesse Quer dizer, vivido é comigo. o seu pai, mas não foi um pai, né? Foi um homem Foi totalmente usado pelo diabo, bispo. pelo diabo. Usado pelo diabo. Usado mesmo. Deus me deu essa graça de entender isso, mas esse amor é tão grande, bispo, é como se ele tivesse feito tudo por mim, de Sido um bom pai uma vida inteira. E ele nunca foi, mas eu o amo de todo o meu coração. E você disse que ele não te ensinou nada. Tudo que você tem aprendido, tudo que você foi liberto, foi dentro do Ministério de Mudança de Vida. Tudo. Você aprendeu aqui. Na palavra que Na a senhora palavra. ensina. Inclusive amar seu pai. Inclusive isso. Tudo na palavra que a senhora ensina. E ela entrou com tanta força. Naquele dia eu chorei tanto. Mas quando ele liberou perdão, hoje em dia, aquele perdão que ele liberou é um amor que entrou dentro de mim por ele, como se ele tivesse me amado naquele dia. Foi o amor que eu sempre esperei dele. Ele falou, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. Porque eu tinha um ódio muito grande no meu coração dele. E aí foi como se fosse o amor que eu nunca recebi dele, entrou no meu coração, o amor de Deus, a palavra, e arrancou tudo, bispo. E você estava contando que vocês se falam continuamente. Sim. Ele manda mensagem, bispo, falando, meu filho amado, meu filho querido, bom dia. Essa é a mensagem que eu recebo dele. Oh, Adailson, que coisa bonita. E ele nunca falou isso pra mim. Nunca. Nunca, bispo. Deus curou você e curou ele lá. Curou os dois. E a partir dali, tudo que não andava passou a andar. Sim. Sua vida, nada andava. Nada. Aí, vida financeira foi. Foi. Vocês se casaram na igreja. Casamos. Eu conheci uma fé, usei ela e Deus nos abençoou grandiosamente. Nós nos casamos, nós nos batizamos no Ministério Mudança de Vida. Uma aliança com Deus que eu não quebro ela de jeito nenhum. É algo maravilhoso. Você começou a viver. Sim. Eu consigo enxergar isso, bispo. Eu consigo enxergar. Porque eu não tenho mais nada preso ao passado dele. Né? Eu não tenho nada. Você vivia aprisionado, acorrentado. Era né? uma cadeia. Uma cadeia, né? A Nayara sempre falava pra mim, perdoa seu pai. Mas era de boca, bispo. Não conseguia, né? Era só da garganta. Precisava mesmo que a palavra entrasse assim. Que ela fizesse. E a palavra é como fogo, é como martelo, né? Ela veio naquela rocha dura e bateu e quebrou mesmo. Exatamente. Quebrou, bispo. Ali, a Foi o meu partir maior daquele milagre. momento, foi o seu maior milagre, né? Meu maior milagre foi o perdão que eu recebi do meu pai e o que eu liberei dele. Você liberou para ele e ainda teve a capacidade, isso para mim é muito forte, porque não só você liberou o perdão, mas você pediu também e você quis ouvir a frase, eu te perdoo, meu filho. E ele perdoou. Foi um amor que eu acho que eu sempre esperei dele e recebi. Aquilo limpou meu coração. E a palavra hoje, bispo, e tudo que a senhora prega entra no meu coração com muita força. Não abro mão de jeito nenhum. Sua vida mudou completamente. Completamente, bispo. O que a falta de perdão faz. Sim. Às vezes uma pessoa, às vezes você está aí nos ouvindo, você não tem noção, porque há uma cegueira. Muito grande. E a pessoa não vê. Mas é isso aqui, ó, que ele está falando. Tudo travado uma vida inteira.
E ele não queria acreditar, nem imaginava que o grande problema da vida dele era aquele ódio que ele carregava desde pequenininho. E quando ele liberou, e ainda mais que isso, ele andou uma milha a mais. Ele pediu perdão. Isso é tão forte. Sim, bispa. Que você disse, olha só, que quando o pai, ele pediu perdão e o pai disse, eu te perdoo, meu filho, você percebeu como se tirasse de você. Tirasse. Eu saí do carro um outro homem, bispo. Você já saiu do carro, do estacionamento da igreja, outra pessoa. Outra pessoa. Porque isso é outra coisa muito forte, Adailson. Você pegou a palavra e falou, é hoje, acabou, chega. É hoje. Aquilo entrou. Sim. E você já foi e falou, vou resolver isso agora. Eu entrei um homem e saí outro, bispo. E tudo caminhou com uma fluidez tão grande, como a senhora fala. A partir dali. Que flui, as coisas elas fluíram. Vamos. Pega o telefone também. Faça agora. Porque se você está aí, isso não é por acaso. Isso é uma mensagem do Espírito Santo para o seu coração. Você se tornou um homem livre, né, Adailson? Livre, bispo. Eu não carrego mais esse fardo, nem essa escravidão, esse jugo, como a palavra fala. Pesado demais. Eu não aguentei mais, eu quebrei o jugo. Quando você não aguentou mais, você arrancou o jugo do seu pescoço. Arranquei o jugo do meu pescoço. E agora eu me sinto realmente um novo homem. E a pessoa que não tinha condições de ajudar ninguém, que nem conseguia se ajudar, quanto mais ajudar alguém, sim, hoje tem vivido para ajudar pessoas. Quando eu falo do perdão, eu falo de boca cheia. Perdoa. Vale a pena. Conhecimento de causa, né? Perdoa, vale a pena, perdoa. Não fica com isso no seu coração, perdoa. Exatamente, exatamente. É como se Deus desse tanta autoridade para falar de perdão. Porque... Mas você tem autoridade para falar mesmo. É porque eu sinto dentro de mim que a pessoa, se ela realmente abrir o coração e perdoar, e andar uma milha mais. É um sentimento, é um câncer. É um câncer. Ele te adoenta, ele te escraviza. Tudo que eu fiz, bispa, que cresceu um dia, destruiu. Trabalho, vida financeira, casamento, tudo. Tudo travado, né? Tudo, e foi destruindo tudo. Nada crescia. Só andou depois disso, né? Só. Ô, Nayara, vamos para a sua também não é brincadeira não, minha filha. Olha, vamos lá. Sua mãe trabalhava, os seus avós, os pais dela, eram funcionários numa fazenda, né? Isso, a minha mãe era funcionária na eles fazenda. Moravam nessa fazenda. Isso. E o dono dessa fazenda tinha 5 filhos. Sim. E a sua mãe começou a se relacionar com esses filhos, os filhos do patrão, e ela acabou tendo 7 filhos, um de cada desses rapazes aí. Sim. E 5 filhos morreram, 2 sobreviveram, sim, que foi você e seu irmão. Bom, sua mãe, muito carente, né? Ela acabava, assim, não tendo um valor próprio, e ela acabava permitindo esses abusos, ser abusada, e se relacionava com pessoas que, além desses, você chegou a pegar ela se relacionando com um funcionário também, com um peão da fazenda. Sim. E você foi sendo criada nesse ambiente, né? Exatamente, nesse ambiente, muito novinha, mas eu fui vendo ali a minha mãe
sendo usada, como a senhora disse, sendo usada, não se valorizando. Naquela carência. Aquela carência, por muitas vezes eu pegava ela chorando, como era na fazenda, às vezes ela ia para o quintal, ficava lá chorando, algumas vezes eu fui até ela, eu sofria também por vê-la chorando. Eu entendia que ela não queria estar naquela condição, mas ela não tinha força para sair daquela condição. Aquilo muito carente, aquela coisa, Sim. e na esperança que alguém a amasse, assumisse ela, Sim, né? Sim, queria uma vida melhor, mas como se ela tivesse fadada aquilo mesmo, né? E o que ela recebia, que não era carinho, era falta de carinho, ela transmitia para mim, né? Praticamente nada, né? Carinho zero, mas eu sempre estava ali, né? Na cola dela, pertinho dela, sempre queria ela perto de mim. Ô, Nayara, bom, chegou um momento que ela acabou indo embora, deixou você, e o seu irmão ficou com quem? Meu irmão também ficou na fazenda, né? Ela deixou vocês dois com os seus avós, Sim. que eram os donos da fazenda. Isso. Nós fomos criados praticamente por eles, né? Só que, apesar deles serem os avós e tal, vocês pareciam não fazer parte daquela família. Sim, era assim que eu me sentia, Bispa. Como se eu não tivesse a minha família, como se eu fizesse parte da família de outras pessoas, né? Eu via os meus primos e porque o seu pai, que era o filho do seu avô, do dono, né? Sim. Ele era, quando engravidou a sua mãe, ele estava noivo. Estava noivo. E ele também nunca assumiu você? Nunca foi presente. Ele foi casar, né? Eu nasci, enfim, ele teve o seu casamento consumado com a sua noiva e foi viver, ter seus filhos, né? Formar sua família. Eu fiquei com os meus... Ele formou a família dele. Sim. E vocês ficaram lá? Sim, ficamos lá com meus avós. Fomos criados, né, pelos meus avós. Meus avós se tornaram os meus pais, na verdade. E você, Nayara, acabou vivendo... você tem um histórico de vários abusos. Sim. Você, aos 10 anos de idade, o amigo do seu avô, uma pessoa de casa, da confiança de todo mundo, te violentou no celeiro da fazenda, longe, te ameaçou, e você, com muito medo, né, não abriu a boca, não contou, e depois aquilo foi, como você disse, que foi um portal demoníaco que foi aberto. Sim. Porque foi como se uma força maligna tomasse a sua vida, que sempre aparecia. Aí um peão tentou te molestar, um tio te molestou, um primo molestou. E você foi sendo abusada. Abusada. A sua avó, sua mãe tinha já abandonado fazia tempo, sua avó ficava mais na cidade, você ficava lá na fazenda com o seu avô. Sim. E você estava dizendo que quando você menstruou, ninguém nem sequer tinha ensinado você o que era aquilo. Não sabia. Você não foi educada, não foi ensinada, nada. Não. Ficava lá. Era a filha da empregada, né, sendo criada. E que criada. logo a sua própria avó começou a te colocar como uma empregada. Esse papel, né? O papel que era da minha mãe passou para mim, foi transferido para mim. Então eu me vi ali sendo a empregada dos meus avós e não a filha que eu queria ser de alguém, né? Eu queria ser a filha. Você disse que por muito tempo, para onde você ficou, ora vai para um canto, vai para outro, você queria um lar, você queria um lugar que fosse seu. Sim. Você queria alguém que amasse você. Sim.
Sim. Você estava sempre à procura disso, de um lar, de alguém que te amasse, e sempre mais rejeição de cá, de lá, e essa família deixando cada vez mais claro que você era empregada. O meu papel naquela família, por mais que eles tentassem demonstrar um amor, era de ser a empregada, né? Meu papel era sempre estar ali no canto. Eu nunca ia ter um papel principal de filha. E eu fui crescendo procurando isso. Às vezes eu me perguntava por que a minha vida é assim, né? Por que todo mundo me odeia, meu pai me odeia, minha mãe me deixou para trás, e assim as pessoas não gostam de mim. E essa coisa foi crescendo, porque isso vai crescendo dentro da cabeça da gente, né? Vai. E você vai pegando essa raiva, essa fúria de eu não quero viver mais. Você disse que você falava muito. Sim. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Para que eu nasci? E eu ficava me perguntando às vezes isso. Muitas vezes vinha esses pensamentos, né? Que todo mundo tinha uma família, mas eu não tinha. Eu era rejeitada, né? Desde que eu nasci, porque quando eu nasci, já meu pai já foi, ao invés de me assumir, foi casar. Então ele foi ter outros filhos, eu tenho outros irmãos, ele foi ter a família dele. Mas eu ali, sempre a filha da empregada, eu me sentia assim, a filha da empregada, a filha bastarda. Nayara, até que chegou, assim, num ponto, você com 14 anos, você botou na cabeça, eu vou arrumar alguém, eu vou engravidar e eu vou sair dessa casa. Sim. E tal. E foi isso que você fez? Sim. Isso que eu fiz. O meu plano era encontrar alguém que me amasse, que me cuidasse, que cuidasse de mim, e vai dar tudo certo. Nos meus planos vai dar tudo certo, né? Eu também, uma menina, passando por diversos abusos. Sim. Por exemplo, até a cena de você estar dormindo com as suas primas e o seu tio, que era o pai delas, vem e deita ali. Alicia. E você acorda com ele te molestando, te tocando. Então, assim, foi devastador. Devastador. Você não quer passar, você quer se livrar daquilo. E quando você vê o agressor, você quer fugir de todas as formas, você não quer ver ele mais na sua vida, né? Então, eu queria fugir desses agressores, eu queria uma nova vida, eu queria a minha família. Aí você encontra um rapaz, engravida dele, ele quer que você tira. Sim. De todo jeito, mas aí a mãe desse rapaz fica sabendo, vem, traz a moça pra cá. Sim. Você é uma menina de 14 anos, tal. Fui pra lá. Foi pra lá. Bom, nasce essa criança e você começa a viver um histórico de espancamentos. Sim. Que chegou num ponto dele pegar fio de luz e te bater e você ficar inteira marcada, te traía, te batia. Sim. Aí você falava com a mãe dele, nada. Não estava adiantando nada, até que chegou um momento que você decidiu, não quero mais isso. Sim. Eu vou embora. Sim. Foi para casa dos seus avós de novo. De novo. Chega lá, seus avós deixaram claro, você pode ficar, o menino não. O menino não. Você, sem saber o que é fazer com 16 anos, volta e entrega seu bebê. Sim. De menos 2 anos para sua sogra. Sim. E aí volta. Tenta, fala com uma tia. Dá um tempo, esse homem começa a querer te perseguir, até te violentar. Você fala com a tia, vai para casa dessa tia. Sim. Fica um tempo lá, mas não era seu lar. Não. Volta para casa da sua avó. Era uma insegurança, assim... Procura, né? Você estava procurando. E mesmo sendo molestada, abusada, na casa dos meus avós, é por isso que eu falo que abriu um portal mesmo para o inferno agir na minha vida, porque eu não apanhava. Na casa dos meus avós eu nunca apanhei.
quando eu dei um jeito, que eu falei, agora eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou sair daqui, e conheci esse rapaz, começou esse histórico, como a senhora mesmo disse, de espancamento. Então, assim, de uma vida molestada, rejeitada, eu comecei a acrescentou mais algo, que era o espancamento na minha vida. Espancamento. E daí, do espancamento, foi agregando coisas ruins, que aí eu comecei a ir para a bebida também, para o álcool também. É o que você disse. E o que foi mais, assim, para mim, terrível, ouvindo essa história, é que você deixou seu filho. Sim. E associou o seu filho com esse homem. E você rejeitou ele. Então, ou seja, olha a história se repetindo. Seu pai te rejeitou, sua mãe te rejeitou, te abandonou, se abandonou seu filho. E agora você, quando lembrava dele, você não tinha amor. Que era como se você lembrasse do pai dele, dos espancamentos, e você não tinha sentimento por ele. Era uma barreira, né? Eu não conseguia me aproximar. Eu lembrava de tudo que eu tinha passado e eu não conseguia chegar perto. É como se eu não tivesse amor para dar para ele. Porque naquele relacionamento só tinha saído briga, confusão, rejeição também, de uma certa forma. E aquilo foi crescendo dentro de mim, então eu associava tudo a ele, eu associava com a minha história, com o pai dele. Então não tinha esse amor, não tinha como dar algo que eu não tinha recebido. Bom, aí você conhece um homem mais velho que você, 10 anos, vai viver com esse homem te fez 1000 promessas, você... Bom, agora alguém vai cuidar de mim, vai me amar, isso, aquilo. Aí logo você descobriu, engravidou também, e descobriu que esse homem não gostava de trabalhar, e... Não tinha futuro, perspectiva nenhuma, não tinha. Você vai trabalhar, mas agora era só bebida, muita para fugir, e festa. Sim, amigos. Eu dava um jeito de comprar as amizades com bebidas, né? Eu sempre dava um jeito de trabalhar, além de colocar dentro de casa. Eu sempre dava um jeito de comprar bebidas, fazer churrasco. Eu sempre queria estar com pessoas ali do meu lado, porque eu me sentia amada naquele ambiente ali, né? Na minha forma de amor, que eu queria tanto procurar pessoas que gostassem de mim, era uma forma de comprar. Então, eu sempre trabalhava muito, adquiria muito dinheiro para poder gastar também em bebidas. E eu acabei adquirindo um vício muito forte da bebida, né? Eu bebia muito mesmo. Você estava sempre bebendo? Sempre. Aquilo já também para fugir de tudo? Fugir. Né? Eu não me importava em sair, nem que fosse dentro de casa. Ali eu queria uma bebida no final de semana para acabar logo o final de semana e voltar a semana logo. A vida, eu queria que passasse tudo rápido. Até que você, nesse meio de festa e bebida, você traiu esse marido. Sim. E seu filho já estava... Você estava 10 anos com ele, seu filho com 7. 7 para 8 anos. E ali, então, ele tomou o menino de você. Sim. E você ligou para sua mãe, que estava em São Paulo, veio para São Paulo. Sim, vim morar com a minha mãe. Veio morar. E aí, aquela batalha. Lá vai a Nayara tentar a vida. Formar a vida em busca da felicidade, né? Sempre procurando, correndo aí atrás. Vai tentar um emprego, encontra um emprego, esse homem vem. Sim. E... Tenta pegar de novo, né? Querer a vida dele de novo comigo, né? Faz promessas novamente. Só que dessa vez eu já tinha tomado uma decisão, né? Aí você não queria mais voltar. Não queria mais voltar. Só que uma coisa importante, mais um filho você deixou para trás. Só que agora ele já tinha 7 para 8 anos. E você repete a história de abandono. Coisa. Sua mãe abandonou 2, você agora abandona 2. Sim. Mais um que você abandonou. Sim. A história da minha mãe estava se repetindo. Eu só entendi isso quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida, que a minha história estava sendo a história da minha mãe. E foi quando eu comecei a perceber e dar um basta. Recuperar o tempo, eu comecei a correr atrás do tempo. Nayara,
Você diz que por conta desses abandonos, você carregava uma culpa que te consumia. Sim. Não bastando a rejeição, os abusos, toda essa vida bagunçada, você carregava uma culpa que parecia que ia te consumir. O pior de tudo era a culpa, bispa, de tudo isso era a culpa de ter deixado os meus filhos, né? Principalmente ter deixado os meus filhos, de não ter falado nada para ninguém, né? No tempo que eu tinha que ter falado. Isso me consumia muito, tanto que eu não conseguia perdoar os abusadores, eu tinha raiva, porque eu carregava essa culpa de deveria ter falado, deveria ter contado para alguém. E a culpa principalmente de ter abandonado os meus filhos. Então, era uma vida de culpa, né? Eu passei da vida de procurar alguma coisa para uma vida de me torturar, né? Você é culpada. Tudo isso que acontece na sua vida, você é culpada. Eu que tenho a culpa. Então, ao invés de colocar a culpa nos outros, como eu falava, que o meu pai tinha me abandonado, a minha mãe, né, tinha me deixado para trás, eu comecei a me culpar mesmo, né? A culpa da minha vida ser daquele jeito era minha, toda minha. E os meus filhos estão sofrendo. Dia das Mães, então, era uma tortura para mim, que eu lembrava dos meus filhos, né, na escola, as mães chegando, e eu não estava lá. Então, para mim, era um dia bem difícil, o Dia das Mães. O Dia das Mães, para você, era um dia de sofrimento. De sofrimento. Era um dia que eu queria realmente que acabasse logo. Não gostava do Dia das Mães. Você encontrou a Adailson, começaram uma vida, mas também não ia. Sim. Estavam indo numa igreja, até que você encontrou o programa Mudança de Vida. Sim. Vocês vieram. Isso. Como ele já relatou, ele foi completamente livre. E você, Nayara, você foi liberta, você foi curada, Jesus curou você de tudo isso, que tinha muita coisa para ser curada? Sim. Era uma vida... Quando a gente conheceu o Ministério Mudança de Vida, eu estava afastada dessa congregação, como ele mesmo disse, e eu voltei a... Eu tinha parado de beber, voltei a beber bebidas mais fortes, e... Eu tinha muitos pesadelos, muitos terríveis pesadelos, e teve um dia que eu cheguei, quando eu conheci o ministério, que eu cheguei, que a senhora até falou sobre pesadelos, de demônios virem na cama, tentar sufocar, tentar ter relação, e eu passei por isso, e um dia, eu falo um belo dia, né, que ele tinha saído, eu não conseguia dormir, eu tinha determinado que eu não ia dormir mais, porque eu tinha muito pesadelo quando ele saía. E eu fiquei acordada, zapeando, foi quando eu encontrei o programa Mudança de Vida. E ali eu estava deitada ainda, né, tentando dormir, mas eu parei, porque achei, na verdade, o que me chamou a atenção foi a beleza da senhora. Porque eu sempre gostei de pessoas assim, que se maqueiam, que se arrumam, né? Então eu vi aquela mulher bonita, me chamou a atenção. Eu vou parar, ver o que essa mulher está falando. E assim, quando eu parei e ouvi, né? E a senhora falou assim: o que você está esperando para voltar? Pode voltar. Eu estou de braços abertos, te esperando. Eu te perdoei. Eu te perdoei. Então, essa frase ficou no meu coração. Eu te perdoei. Então, Deus tinha me perdoado. Naquele momento, eu me levantei e Deus me perdoou. Né? Eu falei isso para mim, Deus me perdoou. Né? Então, eu não sentia culpa mais ali. A culpa tinha ido embora, não era culpada mais. E eu levantei... Que coisa, né? Um programa, né? Programa. Uma frase que foi dita ali, e eu peguei com muita força. E de ali em diante, daquele momento em diante, como a Adailson disse, ele resistiu um pouco, mas eu fui persistente. Ali começou a mudar realmente a minha vida. Na época, ainda a senhora pedia para colocar o copo com água. E eu já de um copinho com água, daí já estava tendo uma jarra em cima da televisão, e o Adailson tomava sem nem saber, porque eu fazia comida com aquela água, eu acreditava, eu cria muito naquilo, eu falei, isso vai mudar a nossa vida, isso vai dar um outro rumo. E dali em diante eu passei a não ter pesadelos mais, eu comecei a ter paz dentro de mim, e foi o começo de uma nova vida, de ajustamentos na minha vida.
né? Foi um processo, sim, foi um processo, né? A gente morava muito longe, mas eu fazia de tudo para estar na igreja. E o primeiro dia que eu fui na igreja foi no Dia das Mães. Foi a primeira vez que eu entrei na igreja, foi no Dia das Mães. Foi no dia 10 de maio de 2010, que eu cheguei na igreja, que eu vi aquele povo, aquelas obreiras todas lindas. Eu falei assim, todas sorridentes, esperando. Falei, é aqui, que é a minha casa, o meu lar é aqui. Quando a senhora desceu, eu tive mais certeza ainda, é aqui que nós vamos ficar. Então, foi no Dia das Mães que eu fui. Eu não ia em participação em coisas nenhuma de Dia das Mães, eu ia. Mas esse Dia das Mães, para mim, foi especial, porque ali eu já me sentia livre já. Eu já estava liberta, Deus já tinha me perdoado já. Eu tinha recebido isso. Eu estava começando já a receber o amor de Deus, né? Aquilo que eu estava buscando tanto no meu pai, como a senhora fala, quando a gente encontra em Deus, o nosso Pai eterno, né? Você buscou um pai, você buscou num homem. Sim. E você só encontrou em Jesus? Só em Jesus. Hoje, ele é meu pai. Ele é meu pai. Cada dia mais eu sei disso, que ele é meu pai. Eu perdoei o meu pai. Antes eu culpava porque ele não me protegeu. Ele não me tratou como uma princesinha dele. Ele deu tudo para os outros irmãos meus, mas não me deu nada. Então isso ficava. Hoje eu tenho um relacionamento bom com ele, às vezes falo com ele, ele me admira, me respeita como pessoa. A minha mãe, que não, assim, o meu relacionamento com a minha mãe também era bem distante. Hoje, a minha mãe sabe amar porque eu ensino ela a amar, o que é amar todos os dias. Ela não recebeu amor, mas quando eu recebi o amor, eu estou ensinando ela. Eu nunca tinha ouvido da minha mãe que ela me amava. E depois que eu entrei no Ministério Mudança de Vida, que eu fui trabalhando, que eu fui aprendendo, que eu também fui quebrando barreiras com ela, eu falei, um belo dia eu falei para ela, mãe, eu te amo muito, 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 a senhora é a melhor mãe do mundo. E ela mandou um áudio para mim, filha, eu te amo também, né? Eu te amo. Você tinha também muita gente para perdoar? Tinha. Seu pai? Tinha. Sua mãe? Tinha. Muita gente. As próprias pessoas que me fizeram mal, os pais dos abusadores. Meus filhos, os abusadores. Hoje, bispo, o meu coração é livre. Hoje eu tenho liberdade. Liberdade. Houve uma vez que a senhora falou assim, receba a sua libertação, você é livre. Eu sou livre. Hoje, se eu encontrar com qualquer um deles, para mim, bispa, o que eu tenho é misericórdia. Eu tenho misericórdia para que isso não se repita na vida de ninguém. Que eles entendam que eles fizeram mal. Mas sentimento nenhum. Nayara, você disse que você também pediu perdão para os seus filhos. Sim. Pedi perdão para eles. Quando eu entendi, foi assim, bem, bem difícil chegar nesse nível de pedir perdão, porque havia um bloqueio. Não porque eles não merecessem, mas um bloqueio meu de como eles iriam receber, o que eles iriam entender com isso. Mas quando eu entendi que era o momento, eu fui lá, pedi perdão para eles. E eles, eu falo que meus filhos, assim, são meus xodozinhos, assim. Eles me amam, eu ensinei para eles, mesmo à distância, a me pedirem bênção, porque no interior a gente aprende assim, né? Pede bênção para a mãe, para o pai. Hoje... Isso tudo depois que você começou a trilhar esse caminho com Jesus aqui. Sim. Você quebrou essa barreira com seus filhos. O caçula chegou a vir visitar você na igreja, né? Sim. Ele sempre me pergunta como é que está a igreja, como é que estão as coisas. Ele é bem mais envolvido, ele gosta de saber da minha vida, ele gosta de saber como é que tá as coisas. Já assistiu, já participou de cultos meus. Então, assim, eles querem estar envolvidos com a minha vida. Sempre eu mando mensagem para eles, sempre a gente está conversando. Aquilo que não existiu lá atrás, bispa, o que eu não tinha condições de dar para eles, né, como mãe, isso Deus deixou bem claro para mim. Hoje eu não carrego essa culpa também por causa disso, porque Deus deixou isso bem claro. Ele te curou. Me curou e agora eu posso ser essa mãe. Ainda eu tenho tempo. Deus restituiu o tempo para eu ser mãe. Né? Eu não preciso parar de ser mãe deles ou lembrar somente do passado. Você não foi mãe antes, mas agora que você conhece a fé,
Agora eu Você sou pode uma ser mãe e você está Isso. sendo mãe. Melhor, uma mãe melhor. Agora sim, Deus deixou isso bem claro. Agora sim, você pode ser uma mãe. Você tem condições de dar algo bom para os seus filhos, então faça isso. Né? Então, eu não perco tempo. O que eu queria que o tempo passasse tão rápido, hoje em dia eu valorizo cada minuto do meu tempo, principalmente com os meus filhos. Sempre estou falando com eles, sempre estou direcionando eles. Falando mesmo que a distância, Mesmo porque são que a todos distância. adultos, Sim, formados sim, já, sim, né? Sim, são formados, trabalham, né? Mas mesmo à distância, eu sempre falo para eles, falo de Deus. Teve uma vez que eu estava orando e pedi para Deus manda evangelista, Senhor, para falar da palavra para os meus filhos. E Ele falou para mim, o evangelista é você. Né? Faz você o que você está querendo que o evangelista faça. Então eu sempre mando, houve vezes eu leio a Bíblia para eles, eu mandar a Bíblia em áudio para eles, mesmo tendo acesso à internet, mas eu queria que eles ouvissem a minha voz lendo a palavra para eles. Então sempre eu estou sendo essa mãe que eu não fui, né? E Deus me perdoou, me curou para isso, bispa, porque eu me preocupava. Se eu repliquei isso na vida dos meus filhos, eu não quero que eles replicam isso na vida dos meus netos. Eu não quero que minha geração seja assim, né? Fosse daquele jeito. Uma geração de pessoas que não sabiam amar, porque eu não sabia amar, porque eu não recebia amor. Então eu tive esse cuidado, Deus me mostrou, tenha esse cuidado, porque seus netos precisam ser amados pelos seus filhos. E eu sei que eu vou ver a minha geração sendo de uma outra forma, Em nome de Jesus. formada de um outro jeito. Nayara, Deus curou o seu destino. Curou o meu destino. Eu perseverei em Deus e uma frase, Ele me levantou, um programa, Ele me levantou e eu venci os desafios. Hoje eu vivo uma vida sonhada, desejada. Hoje Deus pegou suas cinzas, trocou por coroa. Sim. E hoje você pega todo esse passado para ajudar outras pessoas. Para ajudar. E Hoje... dizer, olha, se Deus fez na minha vida e hoje eu posso estar aqui te apoiando, Sim. Ele faz sim na sua. Não tem nada impossível para Deus, pode fazer sim na vida daquele que crê, daquele que se abre para Ele, porque Ele é um pai amoroso, né, bispa? É impossível Ele não fazer. Então a gente fala com quantas pessoas que nós recebemos hoje para atendimento, quantas pessoas sofrendo por abusos, quantas pessoas sofrendo por abandono de pais. Hoje eu olho muito mais as crianças na escolinha, eu olho para elas com um olhar diferente e eu sempre falo para os pais, cuida dos seus filhos, ele precisa de você, né? Eu sei do que eu estou falando porque eu precisei, né? Então não gere coisas dentro do seu filho que possa machucá-lo mais para frente. E a gente consegue falar isso com autoridade, porque a gente passou e a gente sabe que pode mudar. Exatamente. Pode mudar. Daílson, o Senhor curou o seu destino. Sim, bispo. O Senhor me curou. Curou meu destino, meu coração. Ele me deu uma nova vida. Tem que perdoar, né? Tem, bispo. Perdoar, se necessário. É libertador, né? Sim. Pedir perdão também. É isso aí. Qual a mensagem que você deixa para alguém que está vivendo um momento difícil ou anos e não consegue perdoar? Bispa, uma das coisas que Deus me deu, Jesus me deu, foi o poder de não sentir a dor. Eu posso dizer para essa pessoa que se ela perdoar e se ela for além e ela pedir perdão, que a outra pessoa libere perdão, ela nunca mais vai sentir essa dor. É um poder que Jesus nos dá e ela pode até lembrar, mas sentir dor não. Ela vai ser totalmente livre. Nayara, qual a mensagem que você deixa para uma mulher que foi devastada por muitas coisas? Tem jeito? Tem jeito, sim, bispa. E a gente recebe o perdão de Deus, o perdão de pessoas, mas quando nós não nos perdoamos, não vai. Então, eu precisei que Deus me perdoasse e entender que esse perdão, essa culpa já não estava dentro de mim. Mas tem isso também, né? Tem. Tem que liberar perdão,
Tem que pedir perdão E se tem que perdoar. se perdoar. Tem que se perdoar. Eu tive que me perdoar. Com o amor de Deus, quando eu recebi aquela frase, eu tive que me perdoar. E tirar tudo aquilo, né? Porque tenta voltar aquela culpa, o diabo te acusa, mas Deus te perdoa. Então, quando você se perdoa, você é livre. Você é livre. Você é livre. É isso mesmo. Que eu sou livre. Então, tem jeito. Tem jeito, sim. Você é livre. É isso aí. Os dois viveram muitas situações que escravizaram, mas aqui tem duas pessoas livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Oh, meu Deus, que história. Histórias. Obrigada. Obrigada pelo que o Senhor fez na vida do Adailson e da Nayara. Obrigada por essa mudança, obrigada por uma obra tão grande. Obrigada por esse milagre. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Muito obrigada. É tão edificante, é tão forte. Eu posso ver a cura do Senhor. E eu sei que nesse momento vidas estão se enchendo de esperança. Visita lares e famílias, visita os corações. Oh, meu Deus! Fecha essas feridas, passa bálsamo na alma. Liberta vidas agora. Toca profundamente. Pai, cura. Faça essa obra agora, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa vive, mas passa do teu sangue agora, de forma, Senhor, que ela receba uma graça, um favor, e ela se perdoe, que ela receba perdão e se perdoe, que ela libere perdão e que ela seja capaz de pedir perdão, que ela seja livre dessas correntes, dessa prisão, que ela receba a presença do Senhor agora, trazendo paz, vida, ânimo, libertação. Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que a paz que excede todo entendimento tome os corações. O Senhor é o Deus que sara os corações. Abençoa o teu povo em todo lugar, cada vida. Abençoa com paz, com libertação. Eu te agradeço por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e te glorifico por todo o bem que o Senhor tem nos feito, por todo o bem que o Senhor fez na vida desse casal, por todo o bem que o Senhor está fazendo na vida de pessoas agora. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Sim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus te ama. É hoje, hein? Ele está te chamando. Vamos zerar. Vamos trilhar um novo caminho. Um caminho de glória, um caminho de paz, um caminho de liberdade. Os dois disseram: eu sou livre. Nós somos livres. Liberdade só é possível em Jesus. E Ele chega limpando e lavando tudo. Foi um prazer, Nayara. Obrigada, muito obrigada. Bispa. Foi um prazer, Adailson. Foi um prazer ter vocês aqui. E um prazer estar aqui, ter você aí. Conta com a gente. É sempre uma alegria poder contribuir de alguma maneira. Não se esqueça, Jesus ama você. Receba perdão e paz. Amém.